Isso é um sedã. Agora, o conceito moderno de um carro sedã é composto por 3 principais características. Número 1, 3 volumes. Número 2, 4 portas. E número 3, carro com bunda. Nós estamos familiarizados com esse segmento. Nos Ubers, táxis, as viaturas americanas. Por exemplo, esse aqui, o Chevrolet Corsa, ele é um sedã. Subaru Impreza, também. Até o Nissan Skyline é um sedã. Bom, vocês pegaram a ideia. Porém, isso aqui também é um sedã. E esse aqui também é um sedã. E esse? Eu vou te dar 3 segundos para você adivinhar. Exatamente, é um station wagon. Mas, eliminando toda essa confusão, afinal de contas, o que é um sedã? Beleza, então vamos começar pelo começo, explorando os tipos de carroceria de carros. Talvez o mais comum, o hatchback, é caracterizado por um carro de 2 ou 3 volumes e uma porta do tipo escotilha, vindo daí o nome. A tampa do porta-malas é uma peça de metal com vidro em cima. Eles podem ter 3 ou 5 portas, porque o porta-malas, adivinha só, também é uma porta. O primeiro hatchback moderno que segue esse exato conceito é o queridíssimo Volkswagen Golf de primeira geração, lançado lá em 1974 na Europa. E foi o primeiro hatch da marca, já que o primeiro carro da Volkswagen era um sedã. Aqui no Brasil tivemos o primo equivalente dele, que bebe caipirinha, joga no bicho, come torresmo e tem personalidade, o Gol. Só que ele tem motor de Fusca e um design fortemente inspirado pela primeira geração do Volkswagen Polo. Esse traz debates de até que ponto um carro pode ser considerado um wagon, e é o caso do Space Fox, que, sinceramente, não tá tão longe assim da ideia do Audi A3 Sportback, que é um hatchback. Enfim, também conhecido como perua, esse segmento tem o mesmo conceito do hatchback, exceto que o compartimento de carga é mais longo e com características de SUV, por vezes acompanhado com um rack de teto, por exemplo, e são oferecidas apenas em 2 volumes. A palavra wagon, traduzida do inglês, vem de vagão, do vagão mesmo, do trem, por causa da semelhança mostrada no tamanho da carroceria, porque quando esse termo nasceu, os carros eram um trem mesmo, bem grande. Hoje em dia o pessoal parece ter medo das dimensões dos carros e às vezes é fácil de confundir um wagon com um hatch, como eu falei antes. Volume isso, volume aquilo, que não sei o que lá, esse segmento não se importa muito, ele é só um quadrado mesmo. Ou melhor, um ovo. De novo, ele segue a proposta de um hatchback, mas o capô é curtinho, salientando o teto do carro. Esse tem a proposta de carro de família, teto alto, espaçoso, tudo é curtinho para salvar espaço na cabine. O Fiat Idea e o Chevrolet Meriva são monovolumes. Tem gente que chama as minivans de monovolume justamente pelo capô ser mais curtinho, mas pra mim a Zafira não tem nada de monovolume, ele é só um Astra foto da família mesmo. E eu duvido muito eles chamarem de monovolume a minivan que a Renault olhou e pensou: que tal a gente colocar um motor V12 de Fórmula 1 nisso aqui? Mas isso é papo para outro vídeo. É a mesmíssima ideia do Station Wagon, exceto que mais alto e sem graça. Às vezes oferecido com uma aparência mais esportiva que é mais broxante do que o "tá tarde, né?" da garota que te chamou pra casa dela e que você achou que teria uma boa noite. Os cupês são os queridinhos do pessoal, ninguém vai te zoar de motorista de Uber quando tu aparece com um desses no rolê. Os cupês são caracterizados por um carro de apelo esportivo, 2 portas, uma traseira com desenho sexy. A parte mais legal de um cupê pra mim é quando ele é baseado em um sedã já existente. Fica parecendo o irmão mais novo e descolado dele. Parece familiar? E finalmente chegamos no assunto desse vídeo. Mas antes precisamos entender como funciona a classificação de um automóvel. Todos esses citados anteriormente são separados pela quantidade de volume, tamanho e os diferentes compartimentos, seja de carga ou onde vai o motor. O que significa que um sedã é um carro de 4 portas e um porta-malas grande. Ou será que não? Sedere, do latim, significa sentar-se,
que também era o nome de um tipo de cadeira bastante usada na Turquia no século 17, onde duas pessoas transportavam outras pessoas do alto escalão. E não tinha porta-malas. O nome foi carregado, trocadilho intencional, durante décadas até chegar na era motorizada da humanidade e ser utilizada pelas fabricantes e compradores para caracterizar esse tipo de automóvel. E isso durou até que a era moderna redefinisse o seu significado, quer dizer, mais ou menos. Um sedã, na verdade, é um carro com teto rígido onde todos os três principais compartimentos estão nos seus respectivos lugares. O motor fica aqui, você fica aqui e o compartimento de carga fica atrás. Ah, mas tem que ter 4 portas. Não importa a quantidade de portas. A quantidade de portas não importa. Um candidato do primeiro considerado automóvel sedã é o Renault Voiturette, tipo B. Se ferrou quem achou que eu não ia falar isso. Mas o primeiro carro a carregar esse nome foram os Studebaker 4 e 6. O primeiro carro sedã a ser vendido em território tupiniquim é considerado o TKW Belcar, que começou a ser vendido aqui em 1958. Mas eles estão errados. Na verdade, o Fusca foi o primeiro carro sedã a ser vendido no Brasil em 1953. Mas vamos lá, deixa eu explicar direito essa história. Um carro é composto por 3 partes: compartimento de motor, compartimento de carga e a cabine. Um sedã tem essas 3 partes separadas, diferente dos hatches, wagons e SUVs, onde o compartimento de carga fica no mesmo lugar da cabine. Muito bom para quando você está viajando e precisa pegar algo no porta-malas. Com isso, o Fusca é um sedã e o primeiro sedã brasileiro, apesar de ter 2 portas, o porta-malas ser na frente e ele ser desbundado. Ah, e é importante mencionar, sedã foi um dos nomes que a própria Volkswagen deu para o Fusca. Fusca é um nome que nós usamos aqui no Brasil, em outros países se usa outros nomes. Essa nomeação do Fusca de sedã foi o motivo de eu começar a pensar nesse vídeo. O que é um sedã? E será que ela ainda volta para mim? E outras perguntas. O DKW foi o primeiro sedã moderno brasileiro. 4 portas, motor na frente, compartimento de carga atrás, fazendo do Fusca um carro obsoleto, se for pensar assim. Mas espera, ainda não acabou. O que exatamente é isso então? It's a hatchback. Esse negócio aí é um sedã ou um hatchback de 3 volumes? O Škoda Superb e o BMW Série 5 GT são fora da curva. Eles têm um sistema de abertura dupla do porta-malas, trazendo mais confusão ainda na definição das coisas. Um hatchback é composto por um carro onde o vidro traseiro é embutido na porta traseira e você consegue acessar a carga de dentro da cabine. Um sedã é quando não tem vidro nenhum, é só a tampa. Eles têm os dois. Vamos focar no Superb para eu explicar. Ele usa um sistema chamado Twin Door, patenteado pela própria Škoda. Mas apesar de ter característica de um hatchback, o Superb é considerado um sedã pela Škoda. Mas quem disse que precisamos dar ouvidos a como a marca chama seu próprio carro? A Porsche, por exemplo, chama o Panamera de sedã, mas ele é um hatchback por causa do jeito que a porta traseira abre. Porta embutida na janela, lembra? E a Hyundai que chama o Tiburon de coupé, mas a porta traseira é embutida com a janela. Ele tem a porta traseira tipo escotilha. Isso não significa que o Tiburon é um hatchback? E com a mesma configuração do Fusca. Capô na frente, motor atrás. Isso quer dizer que o Porsche 911 também é um sedã? Claro que não, um coupé pode ser uma mistura de tudo isso aí. Um hatch, um sedã, um filho da puta pode até ser uma minivan. Ele não tá nem aí. O porta-malas dele pode abrir embutido com o vidro atrás ou não. Tudo depende da quantidade de portas, tem que ser 2. E um design mais esportivo, um teto mais baixo ou algo mais sexy. Apesar de serem exceções, existem coupés de 4 portas. O Mazda RX-8, por exemplo. Ah, e ele geralmente tem uma bundinha no final.
O número de assentos também importa em um carro coupé. Eles são conhecidos por serem carros esportivos do tipo 2+2, ou seja, 4 lugares, ou só 2 lugares mesmo. De qualquer maneira, pode ficar tranquilo que o 911 é um coupé, não um sedã, mas o Panamera é tecnicamente um hatchback mesmo. No final, classificação de automóveis são confusas e levantam mais dúvidas do que respostas. Mas uma coisa é certa, o Chevette, o Passat e o Fusca, eles são sedãs. Bom, por hoje é isso. Esse foi meu primeiro vídeo desse projeto e espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, deixem seus comentários e suas críticas para que eu possa melhorar a cada vídeo. Deixem seu like, se inscrevam e até já!